Estamos chegando em mais um programa A Força do Agro. E vale a pena lembrar que o programa é Segunda a sexta. de segunda a sexta, e o Christian vai trazer a pauta de hoje, que eu devia dizer que é macaúba. É isso aí, macaúba. Nunca vi nem comi, mas só ouço falar. Macaúba, um fruto, né, de uma palmeira parente lá do buriti. Hoje nós vamos falar sobre a produção de embalagem biodegradável a partir do fruto. Olha que interessante. E dá pra comer também? Sim, comer tem inúmeros benefícios, tem estudos que comprovam aí que ele aumenta o colesterol bom, diminui o ruim, é muito utilizado na indústria cosmética, traz inúmeros benefícios para a pele, mas o assunto hoje é embalagem para alimentos, que melhora a oxidação dos alimentos, não só o alimento é importante, como também a embalagem, o armazenamento, toda a forma que você guarda aí vai influenciar naquilo que você vai ingerir. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Seja muito bem-vindo, seguidor de Oeste, a Força do Agro, o melhor do Brasil começa no campo. Pesquisa transforma macaúba em embalagem biodegradável. A engenheira Carmen Guedes é mestranda de pós-graduação em Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Maringá. Seja muito bem-vinda, Carmen. Obrigada, Joyce. É um prazer estar aqui na Força do Agro. Agradeço o convite. Fibra e polpa da macaúba são utilizadas para criar embalagens biodegradáveis como alternativa para preservar o meio ambiente. A macaúba é uma palmeira de regiões tropicais e pode ser usada na indústria, né, desde alimentícias até a de energias renováveis. Carmen, como é que surgiu a ideia? Por que utilizar a macaúba para criar embalagens? A gente recebeu um desafio, né? Nós somos aqui da Universidade Estadual de Maringá, somos parceiro do Instituto de Desenvolvimento Rural, que é o IDR aqui do estado, e eles estão com um projeto de fomentar e melhorar as características genéticas da macaúba para que ela possa ser utilizada como reflorestamento. E aí o Instituto ele veio com um material para nós e falou: a gente precisa estimular a utilização desse fruto, né? E eu gostaria de saber quais são as principais características que diferem a nossa macaúba aqui do estado do Paraná com a macaúba do estado de Minas Gerais, que é um estado, um dos maiores produtores do Brasil em macaúba. E a gente conseguiu, através da manipulação da macaúba, nós percebemos que ela tem características filmogênicas, que são características de estruturas de embalagens. E aí nós pensamos, vamos aplicar isso em embalagens biodegradáveis, justamente para poder ter esse retorno tecnológico da macaúba de forma sustentável. Parte da macaúba que vocês utilizam para produzir essas embalagens? Nós utilizamos a polpa, né, a forma integral da polpa, e essa polpa ela é dividida em duas partes. Uma parte é uma solução totalmente solúvel, e uma outra parte que é uma solução fibrosa, que é então destinada à parte da bandeja, que é um substituto para a bandeja de isopor. A parte da polpa em solução nós aplicamos para fazer filmes que têm o destino de formar estruturas de embalagens do tipo de contenção, tipo sacola. E essa polpa, ela tem bastante pectina, e essa pectina ela ajuda na formação desse polímero. Já na parte da bandeja, as fibras elas conseguem estruturar, né, a bandeja e conter ali o alimento como uma alternativa a essa embalagem de isopor. O que é esse processo de produção? Basicamente, a gente faz uma produção bastante manual aqui no laboratório. A gente não tem equipamentos de extrusão, por exemplo, que é um equipamento muito utilizado para a formação de filmes biodegradáveis, e nenhuma prensa térmica, que é também utilizado para a fabricação de bandejas. O que a gente faz aqui é uma moldagem manual para as bandejas, né? Então, quando a gente retira essa fibra de forma física, né, por peneiramento, a gente retém aquelas fibras ali numa peneira, e a gente pega essas fibras, adiciona um plastificante que é o glicerol, justamente para dar essa maleabilidade aí na bandeja, deixar ela mais manuseável, né? Sem quebradiço, sem conseguir dobrar ela, sem quebrar. E aí a gente espalha sobre uma superfície de molde, e esse molde ele é seco em estufa a 60 graus, e a água é evaporada. A partir do momento que essa água é evaporada, a gente tem a estrutura da bandeja.
Já para os filmes, a gente consegue adicionar um outro polímero, que é o alginato. Esse alginato, ele tem uma ação encapsulante, onde ele retém os compostos bioativos desse material. O que são os compostos bioativos, né? Os compostos de interesse para uma embalagem ativa. Aqui, a nossa pesquisa ela é voltada para desenvolver, além de uma embalagem biodegradável, uma embalagem que, quando interagem com o alimento, a gente consegue ter algum tipo de ação sobre esse alimento. No caso, a gente está estudando as ações antioxidantes e antimicrobianas. Então, quando a gente coloca esse material em contato com o alimento, ele pode reduzir a ação de oxidação, principalmente em embalagens gordurosas, né? Por exemplo, uma manteiga, um óleo de oliva, ou reduzir a ação antimicrobiana, que é no caso de queijos, de outros produtos que é suscetíveis à proliferação de micro-organismos. O filme, a gente usa um método que é um método de fundição contínua, que ele é um método muito simples para escala, em pequena escala. A gente basicamente espalha essa solução em um molde, né? Um molde de acrílico ou um molde de silicone, e deixa secando uma temperatura ambiente. Pode ser uma temperatura... Tem trabalhos que eles utilizam temperaturas maiores, mas como a gente não quer degradar os compostos de interesse, a gente mantém uma temperatura baixa de 35 graus. Além desses produtos que você falou, a manteiga, o óleo, o queijo, que outros alimentos poderão utilizar esse tipo de embalagem? Olha, alguns alimentos, eles são dispostos nas prateleiras de supermercados, né, embalagens de isopor, por exemplo, as frutas, né, morango, uva, e os minimamente processados, que é aquela cenourinha cortadinha que a gente compra no mercado, um couve cortadinho que a gente compra no mercado. Nos nossos estudos, a gente consegue perceber que a permeabilidade do vapor de água dessas embalagens, elas são pequenas, então a gente consegue sim manter a conservação desses alimentos através dessas embalagens. Outra utilização também para esse material, principalmente o material. O filme, ele ele tem uma estrutura que ele serve tanto para proteger alimentos quanto para conter, né? A gente já está fazendo estudos do filme para aplicação em manteiga, né? Para a gente evitar a oxidação da manteiga. Mas a gente pode pensar também na aplicação do filme para embalagens, por exemplo, de cereais matinais, de bolachas caseiras, né? Então, vamos supor, um produtor que tem uma produção grande de macaúba, que, como ela está sendo utilizada para o reflorestamento, ela pode ser um caminho para uma fonte de renda, né? Então, se o produtor ele já tem uma pegada de um turismo ecológico, vamos supor, e ele quer desenvolver ali na sua propriedade umas bolachas caseiras, e ele quer fornecer um material que seja sustentável, biodegradável, ele pode formar esses filmes de macaúba, embalar essas bolachas e vender, e assim ele pode concluir que o material, toda a produção que ele envolve ali é uma produção totalmente ecológica e sustentável, né? O que está chamando bastante atenção hoje da população em geral. A Valor vai reaproveitar tudo, né, do que ele está produzindo, isso é totalmente sustentável. E esse acho que é o impacto, né, ambiental na utilização dessas embalagens. O principal impacto é esse, né? Exatamente. Hoje a gente enxerga a macaúba como um potencial muito grande aí para a gente poder restaurar áreas degradadas e continuar plantando, né? Porque a macaúba ela é uma palmeira grande que forma pouca sombra, então ela tem uma perspectiva muito boa para passos, né, que possam agregar aí com o manejo agroecológico. E a gente consegue perceber que a macaúba ela é uma fruta única. O óleo da polpa da macaúba ele é um óleo muito explorado, né, para a produção de biodiesel. Só que esse óleo ele é muito rico. No nosso estudo a gente conseguiu ver, ele é um óleo muito nobre, né? A gente conseguiu ver que ele se assemelha às características nutricionais do azeite de oliva. Esse azeite de macaúba, que a gente também pode denominar como azeite porque é uma extração de um fruto, ele é um azeite que não tem cheiro, não tem sabor, então ele pode ser utilizado na culinária sem interferir nas características sensoriais. É diferente, por exemplo, de um óleo de pequi.
Quando você consome um óleo de pequi, ele tem um gosto característico de pequi, ele tem um sabor característico de pequi. Já o óleo de macaúba, não. A gente consegue ter ali características nutricionais de perfil muito próximos ali do azeite de oliva, né? Só que sem as características sensoriais muito específicas, né, que o consumidor consiga identificar. Então, por exemplo, se você vai produzir um queijo ou um outro alimento, vou fazer um bolo utilizando óleo de macaúba ao invés de utilizar uma manteiga, por exemplo. Eu consigo ter um alimento mais nutritivo, um alimento mais saudável, eu consigo aproveitar a macaúba, né, o fruto da macaúba da propriedade, ou, por exemplo, do comércio local, e assim eu não transmitir esse sabor, esse odor, que é característico de alguns óleos do Brasil, por exemplo, o pequi ou o buriti, para o meu produto, né, para o meu alimento. Ele consegue, né, ser um ingrediente essencial na produção aí de bolos, doces, sem roubar o sabor, né? E veja só, a macaúba, ela é muito utilizada para a recuperação de áreas degradadas, no reflorestamento e também uma infinidade aí de utilização para bioenergia, para alimentícia e agora também para embalagem. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A grande maioria dos veículos de comunicação sempre dependeu de verbas públicas e privadas para sobreviver. Nos últimos anos, vem migrando para as chamadas Big Techs a propaganda de empresas privadas, que antes disputavam espaços nas páginas de jornais e alguns segundos nos intervalos comerciais da televisão. Com a perda progressiva desses anunciantes, a mídia passou a depender cada vez mais das verbas públicas, consumidas em peças publicitárias que louvam empresas estatais ou reiteram promessas feitas por ministérios. Um lembrete essencial. Todo esse dinheiro vem dos impostos pagos pelos brasileiros. E quem paga essa conta é você. Quando um governo garante a sobrevivência de um jornal, uma emissora de televisão, um site ou uma revista, é claro que espera algum tipo de retribuição. Não existe almoço grátis. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. O Carmen, que benefícios que a macaúba ela possui como alimento? Olha, eu já te falei dos benefícios dos óleos, né? Do perfil lipídico da macaúba. A macaúba, ela já está sendo estudada hoje, já foi feito várias ações, vários estudos em vivo. O que é estudos em vivos? É quando eu aplico esse azeite de macaúba para roedores, por exemplo, e eu consigo ver alguma inibição no metabolismo desse animal. E um estudo bem recente utilizou a amêndoa da macaúba em roedores e eles perceberam que o azeite ele está relacionado à inibição da insulina, né? Que é um problema para diabetes tipo 2. A gente também tem os compostos bioativos da polpa, que estão associados à redução do HDL, que é o aumento do HDL, que é o nosso colesterol bom, que é aquele colesterol que combate o colesterol ruim, que é o LDL. E a gente também tem aí que os compostos bioativos, por exemplo, os carotenoides, que são agentes oxidantes, eles combatem radicais livres que estão presentes, que geralmente são criados aí pelas nossas células, né, que são um processo natural do metabolismo. Esses compostos, eles são de grande interesse. Além disso, a gente tem que a polpa, ela é uma polpa muito rica nutricionalmente. Quase 20% da polpa de macaúba é fibras. E hoje a gente tem um apelo aí
da Organização Mundial de Saúde, que pede para que as pessoas consumam, né, que recomendam o consumo de até 25 gramas de fibras na sua alimentação diária. Então, a macaúba ela pode contribuir aí com esse enriquecimento nutricional da dieta humana. Aqui um assunto gera outro, esse é um assunto para a gente falar de bem-estar e saúde nas sextas-feiras. Com certeza nós vamos trazer esse assunto para falar desses benefícios que a Carmen apontou aqui, redução do colesterol ruim, aumento do colesterol bom, insulina, tudo isso a gente vai discutir em um outro programa. A macaúba ela é nativa do Brasil, mas está presente desde a América Central até o sul da América do Sul, com exemplares em países como México, Argentina. Ô, Carmen, não sei se vocês chegaram a estudar, fazer o comparativo, outros frutos. Você tem conhecimento se outros frutos podem ter a mesma finalidade que a macaúba? Sim, a gente tem toda a família aí da macaúba, né? Que é composta por buriti, babaçu, a macaúba em si. Esses frutos, eles são ricos em carotenoides, né? Que são os compostos bioativos presentes em frutas amarelas, né? E a gente inclui outros alimentos também, que o piqui, por exemplo. E esses carotenoides, eles estão associados aí a benefícios na saúde humana e existem muitos trabalhos que aplicam carotenoides em embalagens justamente para melhorar o funcionamento dessa embalagem. A gente consegue ter respostas aí antioxidantes, né? Quando eu falo em embalagens antioxidantes, eu estou pensando em desenvolver uma embalagem que é capaz de reduzir a oxidação lipídica sem eu precisar adicionar algum aditivo no alimento. Então, a gente está utilizando uma embalagem sem precisar aumentar o conteúdo de ingredientes, às vezes até ingredientes que são aditivos químicos, né, em alimentos, para poder inibir essas reações de oxidação e aumentar a vida útil do alimento, a vida de prateleira desse alimento. Esses frutos, o buriti, o babaçu, eles são palmeiras também, né? Já são nativas do Brasil, tem as mesmas propriedades de extração de óleos que a macaúba, só que a macaúba ela tem uma característica que ela consegue estar disposta em todo o território nacional. É diferente, por exemplo, do buriti. A gente não consegue ter o buriti aí aqui no Paraná ou em outros estados mais afastados da região amazônica, né? Que é uma região que produz mais essa palmeira. Então, a gente consegue ter essa diferenciação da macaúba. A macaúba ela é uma palmeira que ela consegue sobreviver em áreas de situações extremas, né? Por exemplo, áreas que já foram queimadas. Então, ela consegue ali crescer, né, nesses ambientes que são árduos, e isso favorece a utilização dessa palmeira. Hoje a gente tem a macaúba aí como uma alternativa para a produção de óleo, porque ela consegue ser até 6 vezes mais produtora de óleo do que a soja, por exemplo. Então, ela traz esse enriquecimento, esse valor agregado, né, para a macaúba, como uma forma de aproveitamento dessa fruta sem precisar aí totalmente da monocultura. Olha, você conhece outras finalidades para a macaúba? Na indústria de cosmético também é utilizada a macaúba, não é? Sim, através dessas propriedades que eu te disse, que são propriedades bioativas, né, a gente consegue estimular, consegue introduzir esses compostos em cosméticos, por exemplo, para rosto, né, para olheiras, hidratação de lábios. A gente tem essa utilidade na macaúba. O que a gente precisa agora é que a população conheça esse fruto, né? Ele passa de ser um fruto não convencional para vir para um mercado mais convencional, e o uso dessa palmeira, o uso do fruto dessas palmeiras, eles começam, então, a despertar um interesse no consumidor. É por isso que a gente produz muita ciência por trás disso, para tentar chamar a atenção do consumidor e até mesmo das grandes indústrias, né, as farmacêuticas de embalagem, as de alimentos, para introduzirem esse fruto na composição de alimentos, composição de cosméticos, composição de medicamentos, justamente para a gente conseguir aí valorizar esse fruto, que ele é tão rico e ele é do Brasil, né? A gente não precisa ir muito longe para buscar uma genética melhor para ele.
Isso é a força do agro, né? Do agro brasileiro. O Brasil é o país do agro, é como disse a Carmen. O consumidor precisa conhecer para o produtor, né? Conseguir atender essa demanda. Como a Carmen colocou aqui, os estados com maior concentração são Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No entanto, essa pesquisa, essa descoberta está sendo realizada no Paraná. Você falou muito do fruto. Esse fruto pode ser consumido assim, naturalmente? Sim, a gente tem aí, eu fui criada comendo macaúba, eu falo, eu sou do estado do Mato Grosso, vim aqui para o estado do Paraná fazer mestrado, né, e vou seguir minha vida acadêmica aqui como pesquisadora, mas eu fui criada comendo macaúba no quintal de casa. Lá no Mato Grosso, a gente até brinca que é o nosso pão de queijo, porque ele, como o fruto, ele dá muitos, o cacho, ele dá muitos frutos, né, a gente consegue até ter 1000 frutos em um único cacho. E uma palmeira geralmente tem 3 cachos, 5 cachos, né? Então ele dá muito no fruto, então a gente consegue consumir esse fruto. Eu até trouxe um frutinho aqui para simular. Ele é um fruto que tem um sabor não muito neutro, mas é doce. Quando ele está muito maduro, ele é bem docinho. Ele tem um aspecto pegajoso que é interessante para ficar ali na boca, a criança fica mastigando. Nos estados do norte, esse fruto ele é bem mais consumido, né? A gente tem pastel de macaúba, o pessoal come macaúba com café, eu acho que é o tucumã lá do norte, né? A macaúba ela tem vários nomes, então o tucumã ele é um alimento aí que eles cortam e servem ali para as visitas ou comem ali em casa mesmo. Então é um fruto muito saboroso. Ele é docinho, ele tem uma amêndoa que, se você quebrar, é gostosa também de se comer, é uma amêndoa também interessante para colocar em receitas. A gente pode explorar bem esse fruto, né? O brasileiro, se ele conseguir consumir a macaúba, ela é fácil de quebrar também, você não precisa ir muito longe, você só dá uma esmagadinha na casca e ele já quebra e você consegue consumir o fruto na hora. Bom, e com certeza tem gente se perguntando aqui onde encontrar a macaúba. É possível comprar a frutinha assim mesmo? Hoje a gente não tem uma cadeia assim de distribuição de macaúba, né? Até porque a gente não consegue ver ela aí nos mercados, né, e tudo mais. Mas se você, se tiver interesse, eu tenho certeza que em mercados online a gente já consegue, inclusive, nossa pesquisa adquirir alguns azeites de macaúba de mercado online, né, que tem as mesmas características de uma extração caseira. Em feiras de produtores também é possível encontrar macaúba, principalmente de quem é dessas regiões que a gente falou, ou quem é, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem um mercado muito diverso, que é possível se encontrar, né, se for procurar, a gente consegue. Então, a gente está na época, na safra da macaúba, ela ocorre até o final de fevereiro, né? Então, a gente consegue encontrar esses frutos ainda esse ano para consumo. O óleo, a torta, ela é mais vendida aí no mercados online. A gente tem alguns mercados que vendem frutos característicos do Brasil, como o Mundo dos Óleos, que é um site que vende uma grande variedade de frutos. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas.
Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvio. É porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Tem que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. O Carmen, agora existem incentivos governamentais para o cultivo de macaúba e para a produção de embalagens, ou melhor, antes de você responder sobre isso, em que fase que está a pesquisa de vocês? Você já tem uma indústria parceira, porque por enquanto está só na universidade ou já saiu da universidade? Em que situação, que etapa que está? Nós estamos ainda em fase de testes preliminares aqui na universidade, né? Nós estamos em fase de testes finais. Agora a gente vai aplicar essas embalagens em alimentos para a gente ver o comportamento dessa embalagem quando se trata aí de funcionalidade, né, que a gente quer trazer essa atividade para o alimento. Mas, por enquanto, ainda não tem empresas interessadas, porque esse trabalho ele é um trabalho extremamente novo, né? A gente só tem um único trabalho que refletiu o uso da macaúba como embalagem, mas é um único trabalho, esse é o segundo, então nós estamos bastante confiantes que as empresas elas vão se interessarem, né, para a utilização desse fruto para embalagem. A gente já tem algumas empresas no Brasil que é voltada para a produção de bandeja, copos descartáveis totalmente de fibras celulósicas, né? E essas fibras, elas não são antioxidantes, não são antimicrobianas, então a gente espera que essas empresas eles olhem com carinho para essa pesquisa e busquem aproveitar melhor a macaúba. Quanto os incentivos fiscais, a gente tem alguns incentivos fiscais, né, para reflorestamento, que a gente já viu. A nossa política agora a nossa nova lei do imposto, né, a nossa nova lei de impostos fiscais, a gente conseguiu um grande avanço aí, que é o imposto seletivo, né, que vai punir produtos que não são sustentáveis. Então a gente espera que visando esses produtos biodegradáveis, a gente consiga inserir eles também em produtos ecologicamente corretos. Mais um trabalho, a ciência aí ajudando no trabalho do homem do campo, fortalecendo o agro e trazendo mais produtos, mais diversificação para o consumidor. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, pode mandar sua pergunta, o WhatsApp está aqui na tela. Carmen, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Joyce, obrigada pelo convite. Eu espero que todo mundo conheça mais a macaúba e aproveite as suas funcionalidades. É isso aí, uma palmeira típica, nativa do Brasil. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.